Sem muita delonga, meu irmão, se você puder abrir a Bíblia. Obrigado, meus irmãos. Em Apocalipse, ainda de pé. No livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 2. Se o pessoal do som puder colocar um. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 12. Todos acharam? Apocalipse 2,12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem aí aos que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé, e o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês, de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. E aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Você pode tomar o seu assento, mas continue com a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos passear um pouco por ela hoje, pastor. Graças a Deus. Irmãos, uma coisa que precisa ficar clara para nós é de que Jesus está vendo a sua igreja, amém? Ele conhece a igreja. Eu e você pertencemos a Ele. Se nós somos de fato igreja do Senhor e pertencemos a Ele, Ele está nos vendo. Apocalipse capítulo 1, se você puder voltar um pouco. Ao capítulo 1, a partir do versículo 12. O apóstolo João, aqui na revelação que ele tem de Jesus, ele diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem,
com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Amém? Irmãos, preste atenção. Há um filho do homem, alguém semelhante ao filho do homem, ou seja, de fato, um ser humano, que eu e você entendemos que é Jesus aqui, nessa passagem. Ele tem vestes brancas, ele tem um cabelo branco como a neve, os olhos são como chamas de fogo, um cinturão que reflete toda a sua realeza. Mas o interessante é que aqui João, ele pega uma imagem que nós vemos lá em Daniel capítulo 7, quando ele vê Deus assentado no seu trono, e um ancião de dias com um cabelo branco, como a lã, como a neve, extremamente branco, e uma roupa muito semelhante à roupa a qual Jesus está usando aqui. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, é de que Jesus é Deus, irmãos. Esses tempos atrás eu estava fazendo um devocional lá na escola, e eu perguntava para as pessoas que estavam ouvindo: quem é Jesus para você? E as respostas são mais variadas, né? Jesus é meu amigo, Jesus é o meu tudo, Jesus é um cara bem legal. Mas nós perdemos de vista de que Jesus é Deus, irmãos. E aqui João identifica ele como aquele que anda pelo candelabro, irmãos. O candelabro era aquilo que ficava dentro do templo e representava a presença de Deus. 7 braços, 7 hastes do candelabro, que são os 7 Espíritos de Deus, Espírito de sabedoria, enfim. Você pode ler isso lá em Isaías e também em outros livros da Bíblia, e aqui mesmo no livro de Apocalipse. Alguém que passeia entre os candelabros, e na sua mão ele tinha 7 estrelas. Um candelabro com 7 hastes, e na sua mão 7 estrelas. E depois disso nós vamos entender que essas 7 estrelas é a igreja do Senhor. As 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por último Laodiceia. 7 na Bíblia também tem a ver com aquilo que está completo, pleno, perfeito. 7 é o número da perfeição. Tanto na Bíblia, irmãos, como na matemática diz também que o 7 é um número completo. Então, a plenitude da igreja está diante de Deus. Eu e você somos essas 7 igrejas aqui, irmãos. E todos nós estamos diante de Deus. Ele está vendo o que nós estamos fazendo. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece as nossas fraquezas, mas Ele também conhece os nossos pontos positivos. Mas não se engane, Deus está nos vendo. Nós não podemos fugir dele. Você pode ficar 1, 2 meses sem vir no culto, mas Deus sabe exatamente o que está se passando na sua vida, quais são as dificuldades, quais são os acertos. Por quê? Porque Ele está, entenda isso, irmãos. Tenta imaginar um homem andando pelo meio da igreja. É isso que João está querendo mexer com aquelas igrejas. Ele quer mexer com a imaginação delas, que elas consigam ver, compreender que Jesus está no meio delas, de todas elas, das 7. 5 são repreendidas, só 2 recebem elogios. Só 2, irmãos. É uma porcentagem pequena. Das 7, 5 são repreendidas pelo Senhor. Em especial, eu quero destacar essas 2 igrejas que elas passavam por problemas semelhantes. O contexto aqui, irmãos, o contexto é que essas igrejas estavam situadas na parte mais oriental do Império Romano. E elas eram fortemente influenciadas pelos benefícios do Império. Todas essas cidades, as 7
as 7 cidades que são mencionadas aqui, irmãos, a população da cidade era entre 100 e 200 mil pessoas. E dentre essas 100 ou 200 mil pessoas de cada cidade, a igreja era algo minúsculo, muito pequeno, irmãos. A igreja se reunia em casas, não tinha templo, não tinha status, não tinha beleza, não tinha esplendor, não tinha nada que chamasse atenção. Eles eram comerciantes, eram artesãos, eram pessoas pobres, a ralé do império, se reunindo em 4 ou 5 casas, no máximo, dentro das cidades. Igrejas pequenas, irrelevantes para aquela cultura, mas a cultura estava espremendo eles. Espremendo as igrejas. E a cultura espreme a igreja hoje também. A nossa cultura está espremendo a tua fé. A nossa cultura quer devorar a tua fé no café da manhã já. O tempo em que nós vivemos, a nossa fé, irmãos, é roubada já 7 horas da manhã no trânsito. Mas fora isso, hoje tem uma pressão sobre a igreja, irmãos, e não é uma pressão de perseguição. A igreja no Brasil não é perseguida. Mas há uma pressão de sedução. E isso é pior do que ser perseguido, irmãos. Porque a perseguição, se ela é externa, se ela é física, nós nos unimos e ficamos mais fortes. É assim com a igreja em todo o mundo. Quer fazer a igreja crescer, persiga ela fisicamente. Ela vai crescer. O problema é quando a perseguição ela é interna. Aí é mais difícil. Porque a perseguição interna ninguém vê, ninguém sabe, ninguém sente, não é exterior, as pessoas não estão vendo. Mas quando nós interiormente somos dilacerados pelas benesses que o mundo tem para nos oferecer, isso é muito pior. E essas 2 igrejas, elas estão sendo destruídas por dentro, não por fora. Por fora, é mais fácil de nós resistirmos, irmãos. Por dentro é mais difícil. Havia uma grande dificuldade dessas 2 igrejas de entenderem de quem que era o Senhor. O imperador e os benefícios de fazer parte, ou se era Jesus. Se era melhor, né? Estar de bem com Cristo ou estar de bem com o mundo. E nessas cartas, João se coloca como um pastor, são cartas pastorais, irmãos. Essas 7 cartas, elas são um discipulado para nós. Para nos levar à dissidência desse mundo. Para nos levar a sermos diferentes desse mundo. A igreja, irmãos, ela está aí para ser uma comunidade alternativa ao que o mundo é. Se nós somos parecidos com o mundo, nós já perdemos. E o mundo não entra na igreja, irmãos, por conta de luz, de parede preta, de instrumento, não é nada disso, irmãos, nada disso. Às vezes a gente fica discutindo, né, tem que pintar a parede da igreja. Aí o pastor vai lá, pinta a parede da igreja, né, pastor? Pintou de preto. Aí começa outra reclamação. Não, agora tem que ser banco, tem que ser cadeira. Não, isso não tem nada a ver, irmãos, não esquece essas coisas, isso não é importante. Esqueça isso, esqueça, agora lembre-se do mundo entrando de outra maneira no nosso meio. Se nós não somos diferentes do mundo e cedemos, aí é um problema. Banco, parede, nada disso é o mundo entrando na igreja. Há anos atrás bateria era do diabo, né, pastor? Guitarra então, Deus me livre. É do diabo, irmãos? Não podia, né, pastor? As igrejas não deixavam. Mas a bateria está aí. E quando não tem instrumento, o povo reclama. Meu Deus, podia ter uma guitarra, podia ter um... Não é assim, irmãos? Essas coisas não são o mundo entrando dentro da igreja. De maneira nenhuma. O mundo entra na igreja por outra via, que é o nosso coração. As mensagens às 7 igrejas podem ser entendidas como cartas, oráculos proféticos, e alguns estudiosos até comparam com éditos do imperador.
As leis que eram promulgadas pelo imperador são semelhantes à estrutura de como essas cartas foram escritas. Ou seja, João está querendo mostrar para eles que a realidade deles é diferente da realidade do império. O imperador dá outros decretos, Jesus tem palavra de salvação e vida para eles. Dentre as tentações e provações promovidas pelo império, estava a de comer comida sacrificada aos ídolos, pois era uma exigência e norma cultural e demonstrava o status quo político e social. É a sedução do Império Romano e do relativo conforto, e não da perseguição aterrorizante, que corresponde à forma mais precisa à situação do público original do livro de Apocalipse. O conforto, irmãos, é pior do que a perseguição, porque no conforto a gente vai morrendo aos poucos. A igreja estava confortável, aquelas cidades estavam confortáveis, e Deus queria mexer na situação delas. A primeira igreja que nós lemos, a igreja de Pérgamo, foi um lugar onde muitos cultos se levantaram ali. 3 cultos em específicos afetavam aquela região. O primeiro, ali naquela cidade havia sido erguido um templo em homenagem ao imperador romano da época. E o imperador recebia a adoração como se fosse um deus. Isso fazia parte, porque o imperador ele vinha, construía, arrumava a casa, liberava uma verba, um dinheirinho, pastor. E aí, em contrapartida, ele era adorado. Essa estratégia não mudou muito hoje em dia. Dê dinheiro para o povo e dê diversão, e eles te amarão. Todo político sabe disso, irmãos. Pão e circo, dá pão e circo para o povo. O primeiro desafio era esse, mas ali também, na cidade de Pérgamo, existia um trono levantado a Esculápio, o deus da cura. E também, cavado numa rocha, havia um assento, que eles diziam que era o trono de Zeus olímpico. E é por isso então que João, ele coloca que nessa cidade havia um trono para Satanás. Por conta da adoração, a falsa adoração a esses ídolos. O trono de Zeus, e Zeus ele mesmo era chamado de o Salvador. Então olha só como tem alguém competindo com Jesus ali. Tem um trono. Depois se você ler Apocalipse capítulo 4 e 5, que para mim são talvez os melhores capítulos desse livro, ele mostra Jesus assentado num trono. O nosso Deus assentado num trono, enquanto na cidade havia um trono para Satanás, nos céus há um trono para o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, que deve ser adorado para todos sempre. É esse que está sentado no trono que você deve adorar, embora ali eles tenham feito um trono para Satanás, e a igreja estava sendo tentada a ir em direção a esse trono, se assentar com ele, comer com eles, visitar esses tronos. Por quê? Porque traria uma facilidade para eles, irmãos. Traria facilidade para eles se eles se assentassem na mesa de Satanás. E ela é vasta, né? A mesa do inimigo é vasta, a mesa de Satanás é vasta. Ele diz, olha, eu conheço vocês. Estas são as palavras daquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive. Deus sabe onde nós estamos, irmãos. Deus sabe as dificuldades que nós enfrentamos. Onde está o trono de Satanás? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morta nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, e aqui começa a parte que nós devemos prestar atenção. Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você,
e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, quando nós voltamos lá em Números, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, nós temos a história de Balaão e Balaque. Balaque é um rei de uma determinada região, e ele contrata Balaão, que era um profeta daqueles arredores, perto dos Moabitas, naquela região, próximo da entrada de Canaã. Ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, como profeta e como um vidente, alguém tinha... E olha que coisa maluca, Deus falava com ele, irmãos, e falou 4 vezes com Balaão, mesmo ele sendo um profeta, um falso profeta, que profetizava por dinheiro. Balaque contrata Balaão. Balaão está indo ao encontro dele, e de repente a mula dele trava. Você conhece a história, né? A mula trava. Ele bate uma vez na mula, a mula não anda. Ele bate uma segunda vez na mula, ela também não vai. Ele bate uma terceira vez, e a Bíblia diz que Deus abriu a boca da mula. E ela falou: por que você está me batendo? Tá, também, você está parando aí, está empacando o meu... E ela diz: não, eu parei por conta do anjo que está ali. E quando Balaão então tem a sua visão aberta, ele vê um anjo com uma espada empunhada. E ele entende que não adianta amaldiçoar o povo de Israel. Então Deus se revela e ele diz: olha, eu sei que você foi chamado para amaldiçoar, mas eu vou transformar isso em bênção. E aí então ele, quando se encontra com Balaque, ele diz assim: ó, não dá para amaldiçoar esse povo, não tenho o que eu fazer, eu só posso bendizê-los e abençoá-los. E aí então o texto no 22, 23 e 24 mostra esse desafio de Balaão e como ele não profetiza contra Israel. Mas no capítulo 25, nós vemos que as mulheres dos Moabitas se misturaram no meio de Israel, e eles começaram a praticar imoralidade sexual com aquelas mulheres. A imoralidade ali também pode ser um eufemismo para eles, para o autor estar dizendo que eles estavam adorando outros deuses também. Aí Eleazar, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, quando vê um israelita se deitando à tenda com uma mulher que não deveria se deitar, que não fazia parte do povo de Deus, transpassa ele com uma lança, ele e a mulher no ato. E aí então a maldição que havia caído sobre Israel instantaneamente cessa. No capítulo 31 de Números, nós entendemos, o autor deixa para revelar isso um pouco à frente, de que Balaão naquele momento ele não profetizou contra Israel, mas ele tinha uma outra estratégia. Ele mandou com que as mulheres moabitas se misturassem no meio do povo, levasse o seu culto para dentro de Israel, e esse culto corrompido, isso foi a desgraça de Israel, irmãos. Então aqui o autor está chamando a atenção do povo, eles conheciam essa história, eles liam a Bíblia, diz: olha, tem aí entre vocês algumas pessoas que estão desviando o meu povo, e estão seguindo o ensino de Balaão, estão armando ciladas para o meu povo. Ou seja, irmão, o problema não estava no mundo fora da igreja, estava dentro, era interno. Alguém estava desviando o povo dentro do povo de Deus. Eu tenho contra vocês isso. Vocês comem alimentos sacrificados a ídolos. Vocês acabam adorando, dizem: não tem problema nenhum comer essa comida aqui dos ídolos, e não tem problema nenhum praticar a imoralidade, quando Deus está dizendo: não se apeguem a esses ensinos. Também havia o ensino dos nicolaítas, que nós não sabemos ao certo, né, quem são esses nicolaítas, mas a palavra nicolaítas vem do radical nical e laitãs, que significa aquele que conquista pessoas, ou conquistadores de pessoas, alguém que está ali, né, tentando disseminar alguma ideia, chamar as pessoas a pensar de uma forma diferente, chamar elas a verem que o mundo não é tão ruim assim. Então, estima-se que essas pessoas diziam que não tinha nenhum problema comer comida sacrificada a ídolos. Só que, irmãos, Deus não divide o seu povo com ninguém, nem a sua glória. Deus não divide-nos, de maneira alguma.
Ele não divide o seu povo com ninguém. Essa é a história que Deus está querendo falar para nós hoje. Não se misturem com o mundo. Não dá, irmãos. Não dá. Não dá para nós nos misturarmos com o mundo. Não dá para nós aceitarmos adorar outros deuses. Sabe que não existe neutralidade na vida espiritual, né? Não tem, irmãos. Ou nós somos de Deus, ou o que nós adoramos está diretamente ligado ao diabo. Não tem como. Deus não faz concessões ao seu povo. Eles tinham um exemplo aqui de uma fiel testemunha que era Antipas. Antipas, diante da morte, ele não negou Jesus. Não negou, ele testemunhou Jesus até o fim. Mas outras pessoas da igreja não conseguiram resistir a Balaão e aos nicolaítas. Está vendo como é mais difícil quando é interno? Mas é só uma comida sacrificada aos ídolos? Não existe meio termo nisso. Não pode. Não chegue perto. Não toque. Não dê concessões. Não dê concessões ao mundo, porque ele vai te levar a adorar outros deuses. Ou você vai adorar a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, a sua família, alguma outra coisa, a não ser o Senhor. Você vai ser levado para longe de Deus. Entende, irmãos? Que nem todos que estão dentro da igreja, e agora eu falo de modo geral, falam a verdade. Nem todo ensino, mas aquela igreja, fulano de tal ensina isso. Nem tudo que é ensinado é verdade. Cuide com o falso ensino. Cuide com as armadilhas. A igreja de Tiatira, o autor ele também vai lembrar uma história do Antigo Testamento, mas outra história agora. Ele diz assim: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como um bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se responder. Por isso, vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Matarei os seus filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, e vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Irmãos, Jezabel foi a mulher do rei Acabe. Ela era fenícia, ela não era israelita, ela não fazia parte do povo de Deus. Os israelitas não poderiam se casar com mulheres de outros povos, a não ser que elas se convertessem de fato, entrassem na aliança. Na genealogia de Jesus, há muitas mulheres que não são de Israel, mas que entraram na genealogia. Tamar, Batseba, provavelmente não era uma israelita, entre outras mulheres que não eram. Mas essa mulher em especial, quando ela entrou em Israel, ela destruiu o reino. Porque não veio só ela, veio toda a carga de adoração dos fenícios no culto a Baal. E mais do que isso, Jezabel, além de levar o povo de Israel a trair o Senhor com seus ídolos, ela também perseguiu os profetas. Elias foi perseguido por ela. E aqui o autor então, ele está lembrando essa história, diz: olha,
aí no meio de vocês tem alguém que é semelhante a Jezabel. E não é só pelo fato de trazer imoralidade sexual, é pelo fato de trazer outros deuses para dentro do arraial de Deus. Aqui em Tiatira, ela era um centro comercial. E para você participar do comércio da cidade, você tinha que se assentar na mesa com os patronos da cidade, com os líderes da cidade, e comer comida sacrificada aos ídolos. Era obrigado a fazer isso. Se você não fizesse isso, você não vendia, não comprava. Você era asfixiado financeiramente até você aceitar isso. Então, provavelmente, o povo de Deus, artesãos, comerciantes, eles estavam sendo tentados por alguém de dentro da igreja. Falou assim, olha, não tem problema, é só uma comida, senta lá com eles, e você vai poder entrar no mercado, vender, comprar, prosperar, ficar rico, não tem problema nenhum você ir na igreja e na maçonaria também. Não tem problema nenhum você estar aqui no arraial e pagar propina para o fiscal da Receita. Está entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Não tem problema nenhum você estar aqui e sonegar o teu imposto, não tem problema nenhum. Trazendo para os nossos dias, era isso que eles estavam sofrendo. Bom, vocês querem fazer negócios? Sentem-se à mesa dos deuses. Vocês querem prosperar? Façam como eles fazem. Pague uma propina. Leve uma oferenda. E se as coisas fossem maus, irmãos, se o comércio da época fosse mau, eles iam procurar quem não ofertou a determinado Deus que era o patrono da cidade. E se eles encontrassem um cristão que estava ali comerciando e que não fez o sacrifício, ele seria perseguido e excluído. E o povo de Deus estava sendo tentado, eu faço o sacrifício, ganho dinheiro, me dou bem financeiramente, oferto mais, né? Ou eu sou fiel? Quem é empresário aqui sabe as tentações que você passa para manter o teu negócio de pé. Mas, irmãos, Deus não está preocupado se a Receita vai te dar uma multa, se você não pagar uma propina. Deus não está preocupado se vai se abrir mais portas para você, se você, porventura, entrar na maçonaria. Deus está preocupado com a nossa fidelidade. Ele está preocupado com isso. Essas duas igrejas enfrentavam o mesmo problema, a sedução externa que queria levar eles a um conforto, irmãos. A um conforto. Não dá para ser crente e ser confortável ao mesmo tempo, irmãos. Não dá para ser crente e ser amado por todo mundo aí fora, não. Não tem como. Nós vamos ser amados lá fora, sabe por quê? Pelo nosso amor, pela caridade que nós praticamos, pela ajuda que nós damos, e nós vamos ser odiados pelo mesmo motivo. E esses que nos odeiam, não adianta, nós não vamos agradar eles. Amém? Então não tente agradá-los. Seja fiel a Deus. E quem não gosta de crente já não gosta mesmo, e não adianta, irmão. Não adianta você querer ficar bem com quem não ama a Deus. Não dá. Não tem como. No caso da igreja de Pérgamo, Jesus começa dizendo algo que é muito simbólico. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Volte comigo em Deuteronômio, capítulo 31. Perdão, Números, capítulo 31. Lá atrás, lá no Antigo Testamento. Meu Deus, como a hora passou rápido. Jesus, eu já vou terminar. Isso é um sinal. Amém, Senhor, eu entendi. Amém. Deus abençoe os irmãos luteranos ali do lado. Mas que eles tirem esse sino, pelo amor de Deus.
Números 31, 8. Diz assim a palavra de Deus: entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Agora vá ao versículo 16. No versículo 16 diz assim: foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade. Quando Balaão foi profetizar contra Israel, ele viu um anjo com uma espada. E por conta da espada, ele não pôde avançar, porque o texto ele diz que o anjo estava empunhado com a espada. Ou seja, estava apontando para Balaão. Ele deveria ter ouvido, ele deveria ter pensado 2 vezes. Embora naquele momento ele não profetizou, isso deveria ter ficado no coração dele. Mas depois, o texto não fala, só no capítulo 31 diz que ele, Balaão, o mesmo que falou bem do povo de Israel e que bendizeu a Deus, ele ensinou algo às mulheres de Midian: a se infiltrarem no meio do povo de Deus e fazer com que eles praticassem aquilo que não deveria ser praticado. Qual que foi a morte de Balaão, segundo o versículo 8? Morto pela espada. É essa mesma espada da história de Balaão que vai aparecer aqui, agora em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 17 e 18. Aquela espada que fez com que Balaão parasse e até mesmo levasse à morte, é a mesma espada de Cristo, que vem para julgar o falso ensino dentro da igreja. É a mesma espada de 2 gumes, a qual ele vai ferir aqueles que levam o povo de Deus ao desvio da fé. Cristo aqui ele aparece não como esse Senhor legalzinho, bondoso que a gente acha. Ele aparece como juiz da igreja. Ele aparece como juiz da igreja. Assim como Balaão não passou impune, porque mesmo ele tendo falado a verdade num primeiro momento, depois ele não sustenta isso, ele ensina o povo de Deus a se corromper por meio de outras pessoas. Cristo também vai julgar a sua igreja. Se nós não nos voltarmos para Ele, se nós não nos voltarmos para Ele, Ele é aquele que caminha entre o candelabro. Não dá para fugir dele. Não dá para fugir dele. Os bons não fogem. Os maus também não. Os bons são elogiados. Os bons são exortados a continuarem. Os maus também. Para aqueles que estão seguindo, que estão se deixando serem seduzidos, irmãos, Deus está vendo. Para aqueles que estavam lá em Tiatira, que estavam se prostituindo com aqueles deuses, Deus está vendo: olha, Jezabel, eu até quero perdoar ela, eu dei tempo, mas ela não quis. Eu dei tempo, ela não quis se arrepender, por isso eu vou matar ela e os filhos dela. Mas se vocês que estão aí se arrependerem, cessa isso. Irmãos, se você tem visto coisas no meio da igreja que você não concorda, isso eu estou falando de uma maneira geral. Os filhos de Jezabel vão morrer. A própria Jezabel vai ser tirada, irmãos. Então não tema, e nem fique esquentando a cabeça porque aconteceu algo lá, ou aqui, ou acolá. Se mantenha fiel. Fiel. Se mantenha fiel, irmãos. Nem sei se eu devo falar. Mas a nossa salvação, irmãos, ela não vai acontecer ano que vem.
mais precisamente em outubro, não vai acontecer. Ela já foi realizada agora, irmãos. Não idolatre nada e nem ninguém. Não idolatre. Não idolatre achando que nós vamos, sabe? Vamos ter mais conforto. Irmãos, conforto não é aquilo que nós precisamos. O conforto é o que está nos matando como igrejas. Não tem uma música, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja, né? E nada disso vai parar. O comunismo no século XX não parou, o capitalismo também não para. Mas sabe o que para? Eu e você paramos a igreja. Pode o bicho pegar lá fora, irmãos. Pode o mundo estar caindo lá fora. A igreja não para por isso. Mas eu e você fazemos ela parar. Se nós não nos voltarmos verdadeiramente para o Senhor, nós fazemos ela parar. Nenhuma das 7 igrejas existe mais. Nenhuma delas. O senhor conheceu, né, pastor? Foi em algumas lá em Éfeso? Só para visita, né? Nenhuma delas tem nem os escombros mais. Até as que foram fiéis. Até as que foram fiéis. A nossa salvação está mais próxima hoje, irmãos, do que quando nós cremos lá atrás. Está mais próximo. O tempo está chegando. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É Ele, irmãos, é Ele. Não, mas e fulano de tal? Bom, fulano de tal vai passar, irmãos. Jesus é o Senhor da igreja que nunca passará. Nunca passará. Pelos séculos dos séculos Ele é. Ele não é, sabe, irmãos, um homem qualquer. Ele é o próprio Deus que cuida de nós. Ele é o nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, não é Mamon. O nosso Deus não é o dinheiro. O nosso Deus não é a política, o nosso Deus não é o império, o nosso Deus não é o Brasil, o nosso Deus não é Joinville, o nosso Deus é Jesus. O nosso Deus, o único e verdadeiro Senhor, só Ele merece ser adorado, e Ele está aqui hoje no nosso meio, e nunca deixou de estar no meio da igreja. Você não precisa ir para outra igreja, Ele está aqui. Entenda isso, irmãos, às vezes a gente fica discutindo, não, na igreja A tem mais luz, tem mais som, tem mais técnica, tem mais isso, tem mais aquilo, tem uma palavra mais agradável, tem isso. Não, se na igreja não tem Jesus, ela não tem nada, nada. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma igreja, o que tem aí na sua igreja? A nossa igreja tem todo mundo no lifestyle, né? Todo mundo usa a mesma paleta de cor, no louvor, Aí eles tinham, o que mais tem na sua igreja? A nossa igreja tem o parking, que era o ministério do estacionamento. Digo, olha aqui, como isso é importante para a igreja, né? Aí tinha outras coisas, tinha muita música. E tinha mais um monte de coisa, aí lá por último, eles responderam, e tem Jesus. Se você quiser ir para lá, pode ir, mas eu não sei se você vai encontrar Cristo lá. Não, mas lá na outra igreja, lá tem 2 horas de louvor. Irmão, se eu ficar 2 horas em pé só cantando, eu pego minhas coisas e vou embora. Não, mas tem comida todo final de culto. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Aí tem que ir para a academia com o Senhor lá, com a motivação, né? Não são essas coisas, irmãos, que atraem a presença de Deus por meio da igreja, porque Ele nunca saiu. A gente fica dizendo, não, nós precisamos atrair a presença. Não, irmãos, Ele já está aqui, sempre esteve aqui, sempre vai estar aqui, às vezes é você que não dá bola para Ele. Ele nunca saiu, Ele está no meio dos candelabros, as igrejas estão na sua mão, irmãos. Está na mão dEle. Essa igreja aqui, igreja sede, a primeira igreja de Joinville, está na mão dEle. Você estar aqui, não é pelo fato de estar aqui, é estar na mão de Jesus Cristo, porque Ele é o teu Senhor.
Ele é o teu Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Eu queria convidar os irmãos do louvor